significa a avaliação neuropsicológica ou ANP ou exame neuropsicológico? Primeira coisa, a avaliação neuropsicológica, ela é feita por quem? Quem faz a avaliação neuropsicológica é um psicólogo. Mas é qualquer psicólogo? Bom, qualquer psicólogo, ele sai formado e pronto para poder fazer avaliações psicológicas, psicodiagnósticos ou manusear instrumentos, avaliativos como os testes. Porém, para que você faça uma avaliação neuropsicológica, é necessário que esse psicólogo tenha passado por uma especialização, ou seja, ter passado por uma pós-graduação de mais 2 anos, pelo menos, estudando neurociência, em psicologia, comportamento, funções, para que ele seja considerado um neuropsicólogo, um especialista. Então, a qualidade da avaliação neuropsicológica realizada por um neuropsicólogo especialista e por um psicólogo sem a especialização é muito diferente. Então, primeira coisa é essa questão, da qualidade dessa avaliação. Então, procure sempre um especialista, uma pessoa que tenha formado, se especializado e que seja neuropsicólogo. Depois, o que é o exame? O que é a avaliação neuropsicológica que o meu médico me encaminhou a fazer? Por que ele está pedindo isso? Provavelmente, você foi ao médico, neurologista ou um psiquiatra e você está com a hipótese, diagnóstica de algum quadro, de alguma alteração, seja comportamental, emocional ou cognitiva. Mas mais do que isso, ao longo da sua vida, você tem apresentado, ou o seu filho tem apresentado, alterações de comportamento que tem trazido preocupações. Às vezes, ele pode não estar rendendo do tanto que ele deveria render na escola, não está aprendendo e retendo conhecimento como ele deveria estar aprendendo e retendo. Às vezes, ele está com comportamentos desorganizados, agitado, isolado, agressivo, sem apetite. Normalmente ele pode estar com comportamentos que estão apresentando algum tipo de padrão repetitivo. Às vezes ele está apresentando um comportamento onde que ele tem uma dificuldade para entender, para compreender, para aprender coisas do dia a dia, como por exemplo, cuidar das suas roupas, preparar o seu próprio alimento, tendo ele já idade para isso, ajudar nos afazeres de casa, ou às vezes ele está com um comportamento de ficar opositor, te confrontando regras, ou tendo comportamentos agressivos de machucar algum animal, ou de machucar o irmãozinho pequeno, ou às vezes, enfim, ele pode estar apresentando uma série de desajustes ou de comportamentos que não estão dentro do esperado para o desenvolvimento saudável dele. Então, é nesse momento que entra essa avaliação. Porque nessa avaliação, nós vamos, através de instrumentos que podem ser a observação clínica, a observação e análise de materiais coletados como vídeos, fotos, relatórios escolares, a coleta de informação também através de entrevistas que a gente pode estar fazendo com a mãe, com o pai, com a babá, com a avós, com a escola, com familiares próximos, por meio também de aplicação de algumas escalas e questionários que a gente vai dar para a escola responder, para a mãe responder, ou que vão ser coletados pelo próprio avaliando, a própria pessoa que está sendo avaliada pode responder algumas escalas, alguns questionários. E também nós vamos estar utilizando, os testes psicológicos, que são instrumentos padronizados que nos ajudam a trazer um score, uma mensuração baseado numa análise de uma população da mesma idade, do mesmo nível escolar, que vai confirmar para a gente essas outras informações ou a avaliação e observação que nós estamos fazendo. Então, a forma de avaliar são todos esses os instrumentos que a gente pode estar utilizando. E mais,
na avaliação neuropsicológica, a gente tem o objetivo de traçar um perfil de funcionamento. Veja bem qual é a diferença. Quando você faz uma ressonância magnética ou uma tomografia, você está querendo e vai avaliar a estrutura do cérebro. Você vai avaliar a forma, o tamanho, o volume. Só que, para você avaliar o funcionamento do cérebro, não tem... Bom, tem alguns exames de imagem, como por exemplo, algumas ressonâncias e tomografias, né, com funcionais, que mapeiam atividades cerebrais por meio da função dele. Mas elas não são acessíveis para a gente, não são acessíveis, né, ao nosso uso de qualquer forma, e são usados mais em pesquisas. Então, hoje, a avaliação padrão ouro para investigar o funcionamento do cérebro, à luz do comportamento das pessoas, à luz das emoções que as pessoas apresentam, é a avaliação neuropsicológica. A gente diz que ela é a avaliação padrão ouro para a avaliação de transtornos psiquiátricos do neurodesenvolvimento, da infância, da adolescência, da vida adulta e também dos idosos. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai mostrar pra gente como que está o funcionamento do que a gente chama de funções cognitivas. Então, esse é um dos primeiros perfis que a gente vai traçar. Como que está funcionando as funções cognitivas. E funções cognitivas são áreas do nosso cérebro que exercem a função que permite a gente comunicar com o mundo à nossa volta. É através das funções cognitivas que a gente aprende, que a gente anda, que a gente resolve problemas, que a gente toma decisões, que a gente memoriza, que a gente conversa, comunica, se expressa, que a gente compreende as coisas, que a gente enxerga, percebe. É por meio delas ainda que a gente consegue ter movimentos de coordenação adequados, ou ainda que a gente presta atenção ou não a uma dada situação. Então, a memória, a linguagem, as funções executivas, o planejamento, o raciocínio, a capacidade de prestar atenção ou de coordenação são funções que o nosso cérebro exerce e que eu vou conseguir enxergar no comportamento, nas emoções ou na forma de funcionar das pessoas. Outro padrão e perfil que é avaliado na avaliação neuropsicológica é a inteligência. A inteligência é um construto. Ela não diz respeito apenas se a pessoa é inteligente na escola ou se ela tira nota 10. Mas ela fala se a pessoa é capaz de aprender ao longo do tempo, adquirir conhecimentos e quanto ela é capaz de utilizar isso que ela aprende em situações imprevisíveis do dia a dia, para resolver problemas, para tomar decisões e para se adaptar aos mais diferentes ambientes ou situações do dia a dia. Então, um outro perfil, então já falamos de dois perfis que a avaliação neuropsicológica traça e levanta e investiga, o cognitivo, o intelectual. E agora a gente tem um outro perfil chamado o perfil emocional, onde a gente vai perceber, fazer mais ou menos um exame psíquico, levantar como é que está o humor, a qualidade das emoções. Se elas estão adequadas, se elas estão características de algum quadro de alteração de um transtorno de humor ou não. Vai avaliar o nível de ansiedade, os níveis dos sintomas, que são sinais e sintomas para um diagnóstico de depressão ou ansiedade, ou se a pessoa está adequada nessa área da emoção. E um quarto perfil que a gente avalia e investiga na avaliação neuropsicológica ainda é o perfil da personalidade. Você já ouviu o que é personalidade? Personalidade é a capacidade que você tem de se comportar. É o seu jeito de ser. É a forma como você reage, como você responde, como você compreende e interpreta. É a forma como você atua. Todas essas características vão definindo a sua personalidade, que é uma característica em construto também dinâmico. Então, a gente avalia as estruturas da dinâmica da personalidade. Então, a gente juntando esses quatro perfis, cognitivos, intelectual,
emocional e da personalidade, a gente consegue fazer o que nós chamamos de avaliação neuropsicológica. Sempre investigando e associando à luz das neurociências e tomando como ponto de partida o desenvolvimento típico do ser humano. Então, todos nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo da nossa vida dentro de marcos esperados para cada fase. Se você está de acordo com o que é normal e típico, é o que a gente espera que cada um esteja. Mas se o seu desenvolvimento dentro de algum desses aspectos, seja ele intelectual, seja ele emocional, de comportamento, esteja fugindo do que é típico ou esperado dentro de uma margem inferior e superior, que é tudo isso considerado média natural, nós vamos estar investigando e observando. E para que tudo isso? Para ajudar o seu médico a fechar o seu diagnóstico, a compreender se o que você está sentindo está adequado, precisa de uma intervenção medicamentosa, precisa de uma terapia, de qual forma, para que a gente possa também conseguir orientar você, familiar, em como deve ajudar, estimular ou intervir naqueles comportamentos, problemas do seu filho ou até seus próprios. E também serve para a gente estar direcionando para a escola, para estar ajudando a escola a traçar uma estratégia de ensino, aprendizagem, que atenda às dificuldades, às forças e também às fragilidades que aquele indivíduo apresentou. Ou até então, para um caso de uma perícia de INSS, para que vá confirmar para eles que você precisa ou que você tem competência ou condição ou não de estar trabalhando ou de estar mantendo-se ativo ou você deve ser aposentado ou receber um benefício para que você possa fazer o seu tratamento. Então, a avaliação neuropsicológica é um exame que ele é realizado em média de 8 a 10 sessões. Sessões essas que podem ser de 50 minutos a 1 hora, dependendo de cada profissional. E avaliação esta que pode durar de semanas até meses. Ou seja, a gente pode gastar para coletar todos esses dados e fazer um laudo, pode gastar algumas semanas, um mês, ou a gente pode gastar de 2 a 3 meses, dependendo se o caso é muito limítrofe, muito sutil, dependendo do que a gente está investigando. Então pode demorar um pouquinho mais, às vezes pode ser um pouco mais rápido. Isso vai depender de cada profissional. Em média, depois que a gente coleta todas as informações, a gente gasta mais ou menos uns 15 dias para entregar um relatório. Um relatório que vai conter toda a descrição de que foi observado, do funcionamento desses 4 áreas que eu te falei. E também um relatório que vai estar colocando e apontando as forças e as fragilidades que você ou seu filho apresentou, para que isso sirva de metas e de suporte para intervenções e para um bom desenvolvimento futuro. Essa avaliação, ela não tem tempo de validade duradouro para toda a vida. Como a gente está falando de estruturas que são dinâmicas e que mudam com o passar do tempo, com a idade, com o tanto de intervenção que a gente recebe, essa avaliação ela tem um prazo de validade e uma duração de, em média, 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da indicação inicial que ela foi feita. Em alguns casos, ela pode durar apenas 6 meses e, novamente, ela vai ter que ser reavaliada. Então, é isso. A avaliação neuropsicológica é um exame padrão ouro para investigar alterações de comportamento emocionais e serve para direcionar você no seu tratamento como auxílio diagnóstico ou intervenções educacionais. Então, fica a dica. Aqui quem vos fala é a Aline de Oliveira, sou psicóloga, neuropsicóloga, e se você gostou desse vídeo, se você achou que ele contribuiu, foi esclarecedor e foi importante, compartilhe com alguém que também tem dúvidas sobre o que é avaliação neuropsicológica. Curta e deixa seu comentário, deixa seu like aqui para mim, porque isso vai ajudar a mais pessoas terem alcance a esse material, ok? Então, até mais e obrigada!